Cara, eu como um fã de Homem-Aranha, sempre tive bastante vontade de ver umas histórias alternativas, outras versões e outros personagens adaptados para alguma outra coisa. Sempre dá aquela vontadezinha de ver algo além de quadrinhos do Homem-Aranha 2099, por exemplo, que ele tivesse uma animação, ou talvez um filme bem neon futurista cyberpunk, e eu tenho certeza que eu não sou o único que pensa nisso. Mas infelizmente, se tem um lugar que a gente não vai ver esse tipo de aproveitamento, vai ser nos cinemas. Então acaba que a gente fica aqui só chupando o dedo e lendo o quadrinho e torcendo para algum dia surgir algum maluquinho para fazer alguma coisa, seja um quadrinho, um desenho, uma animaçãozinha curta ou até mesmo um filme. E os fãs de Homem-Aranha fora do Brasil fazem filmes bem interessantes e meio que a gente tava devendo um pouquinho. Porém, surgiu um maluco no Brasil disposto a pular do alto de muros e quebrar tijolo com a sua cervical, que tá simplesmente resolvendo esse problema pra gente e trazendo isso pra nós como fãs do Homem-Aranha. E com certeza pela thumb e pela introdução, você aí que já é mais antigo nesse canal já sabe muito bem de quem eu tô falando, até porque eu já trouxe ele outras 2 vezes pra esse canal. E é claro que eu tô falando dele, Steve Rogers. Porém, mano, é o Ação Rogers, cara. Não é o Steve Rogers, não. Caraca, verdade. O Steve Rogers é semana que vem. É o Ação Rogers. O nosso querido Homem-Aranha do interior de São Paulo. O cara que é simplesmente aquele meme encarnado de que se você der um caldinho de cana e uma coxinha pro cara, ele consegue fazer melhor que os caras que são pagos pra fazer isso. E é muito incrível porque o cara não se prende a querer trazer sempre as mesmas histórias. Ele quer fazer algo novo, pegar novos vilões, novos personagens, coisas que a gente viu só nos quadrinhos e nunca passou sequer pela nossa imaginação de ver no cinema. Mas como assim, mano? De quem você tá falando, cara? Não tô entendendo. Quem é o Steve Rogers? Não, eu também confundi. Não é Steve Rogers, é Ação Rogers. Ação Rogers. O criador da adaptação do Homem-Aranha brasileiro que vive no interior de São Paulo, onde o inimigo principal com certeza são aquelas nuvens pretas completamente tóxicas que rondam o estado inteiro. E calmou, eu posso zoar porque eu também sou paulista. Mas antes de te contar das novidades desse projeto, eu quero te pedir para já deixar o seu like, hype, comentário e inscrição nesse canal, porque ele se compromete a te entregar no mínimo 3 vídeos por semana. Isso sem contar o Webhead, nosso canal de gameplay, que amanhã mesmo vai sair mais um vídeo da nossa gameplay de Terraria atualizado. Mas tá bom, vamos voltar aqui pro projeto do Homem-Aranha Paulista. Como eu mostrei nos outros vídeos, o vilão principal até o momento é o Venom, algo que genuinamente é bem interessante porque se a gente for olhar, a gente nunca teve nos cinemas um confronto mais direto e isolado só entre Homem-Aranha e Venom. Ai, mas aí, mano, teve o Venom do Sam Raimi. A gente teve sim o Homem-Aranha vs Venom. Olha, eu não consideraria muito as cenas de luta do Homem-Aranha contra o Venom do Sam Raimi como reais confrontos entre um Venom verdadeiro, né, um Venom válido e um Homem-Aranha. Primeiro porque o Venom basicamente não usa poder nenhum do Venom, não tem tentáculo, não tem absolutamente nada, ele só é mais forte que o Peter e tem teia orgânica. Isso ainda sem levar em consideração que a gente tem mais 2 personagens dividindo tela, então eu acho que não dá pra considerar muito bem. Mas eu ainda te amo, Homem-Aranha 3. E é justamente por isso que eu considero bem diferenciada a pegada que o Ação Rogers colocou aqui. Porque até então a gente não tinha uma visão de como seria o Homem-Aranha lutando contra um Venom de 2,5 metros ou 3. Um Venom genuinamente monstruoso, gigante, poderoso, imponente, não um Venom que é só um Homem-Aranha um pouquinho mais bombado. Fora que, como eu disse anteriormente, esse Venom não é o Venom alienígena que estamos acostumados. Na verdade, ele é mais baseado no
no Venom do Homem-Aranha Ultimate, o classicão no caso, no qual o Venom é um projeto científico, e não confunda projeto científico com projeto de ciências da sua feirinha da escola, porque o Venom não é um vulcãozinho de papel machê. Aqui ele segue sendo um traje extremamente perigoso e instável, criado pelos pais de Peter e Ed Brock. E a questão de cenários também é totalmente diferente, porque a gente tá acostumado a ver o Homem-Aranha enfrentar o Venom em locais com muitos prédios, ou talvez laboratórios, locais um pouco mais fechados. Mas aqui a gente tá vendo a batalha contra o Venom numa área verde e também em esgotos. E sim, o Sam Rogers teve a ideia genial de se enfiar num esgoto cheio de água e merda. Eu imagino que isso seja parecido com o meu esforço em assistir She-Hulk para trazer aqui pro canal. Mas aproveitando, dá uma olhadinha no take que ele fez no esgoto. Isso aí era pra machucar. Três cócegas. Essa passou perto. Cara, o bagulho aqui é diferenciado. E é muito legal você ver todo o esforço e dedicação dos caras para criar algo mais inovador, algo diferente para as telas. E uma coisa bem interessante de se notar é que essas cenas dos esgotos lembram bastante cenas daquele jogo do espetacular Homem-Aranha lá de 2012, onde você ficava no esgoto enfrentando várias criaturas nojentas no esgoto de Nova York, se rastejando em lugares bem horríveis. Então sim, galera, o Homem-Aranha dos games também passeou pelos esgotos da nossa privada. E cara, uma coisa muito interessante de se pensar, você aí que mora mais no interior de São Paulo, eu imagino que depois de ver o trabalho do Sam Rogers, os seus olhos abriram de uma forma diferente ao olhar para os prédios mais baixos, para as casas e para as construções de onde você mora. E eu me identifico bastante com isso, porque vamos lá, qualquer americano médio, nova-iorquino que acordar simplesmente olha para os prédios e fala, pô, poderia facilmente ter um Homem-Aranha aqui. Mas eu que nasci em Campinas e vivi em Sumaré a maior parte da minha vida, não consigo imaginar um Homem-Aranha soltando teia em casinhas de 10 metros. Ou melhor, não conseguia. Se bem que é fácil, é só fazer igual nos jogos antigos do Homem-Aranha de PlayStation, é só soltar a teia no tio Ben que ele segura lá no céu e tá de boa. Uma outra coisa bem interessante a se comentar é que mesmo que a gente não tenha tido muitos momentos de interação entre o Homem-Aranha e o Venom no quesito de conversa e discussão, é totalmente nítido que o clima das cenas envolve mais seriedade, um pouco de horror, violência e suspense. Então não, aqui a gente não vai ter aquele Venom bestão que só serve pra fazer piada de tiozão no meio do filme. Aqui o Venom não é um simples alívio cômico ambulante, um bobalhão com super força, algo que eu dou graças a Deus. Aqui ele é realmente um personagem que é feito para te causar desconforto, medo, tensão, algo que fica bem nítido em cenas como essa. E de verdade eu acho que foi uma escolha muito boa trazer esse ar mais sério para esse vilão. Em primeiro lugar porque combina muito mais, principalmente pensando que não é o Venom alienígena, e sim o Venom criação humana, então ele é mais frio. O Venom do Ultimate classicão, ele não tem necessariamente uma personalidade, ele simplesmente corrompe o usuário. Então, resumidamente, no Ultimate clássico, você não veria cenas como são comuns pra gente no 66, que é o Ed conversando com o Venom. No Ultimate, não, o Venom é basicamente uma possessão demoníaca, o bagulho é bizarro. E o meu outro ponto pra valorizar isso é que é meio paia que
todos os personagens, sejam eles super-heróis ou super-vilões, eles só têm versões comerciais rasas baseadas em fazer piadinha em momento inoportuno. Tá, mas agora deixa eu te atualizar e trazer algumas novidades sobre o episódio que tá em desenvolvimento. A primeira notícia é que vamos ter um Homem-Aranha preto. Não, Miguel O'Hara, tô falando de simbionte. Voltando, teremos um Homem-Aranha com traje simbionte em ação, perdendo completamente o controle pro traje, se transformando no próprio Venom. Segundo as minhas fontes, vamos ter um vilão adaptado em primeira mão no cinema nacional, que é nada mais ninguém menos que o Ultimate Duende Macabro, que realmente existe no quadrinho do Ultimate. Eu não sei se todo mundo vai lembrar, mas o Harry é o Duende Macabro no universo Ultimate. Lá ele também é infectado pela Fórmula OZ. E eu peço a você que chegou até o final desse vídeo, que gostou do conteúdo, que tá interessado, que fica feliz ao ver um fã se dedicando tanto assim a um personagem, a um conceito, eu peço a você que siga o Ação Rogers, que curta, compartilhe o conteúdo, porque essa é a melhor forma que cada um de nós tem para incentivar ele a continuar. Porque vamos combinar, não tem nada melhor do que ver um fã de Homem-Aranha, um fã de qualquer personagem, se dedicando e dando a vida em alguma coisa. Porque como eu disse anteriormente, ninguém é pago para fazer isso. Então esse é meu último pedido nesse vídeo. Vão lá, comenta Vim pela Aranha Humana, curte, compartilha o conteúdo do cara para cada vez mais a gente aumentar essa fanbase saudável de Homem-Aranha. Opa, você ficou até o final do vídeo. Muito obrigado pelo seu tempo e companhia, por ter permanecido até aqui. Sou muito grato pela sua presença e um recadinho muito rápido, o nosso quadrinho do Homem-Aranha Absoluto vai voltar. Eu finalmente resolvi minhas tretas e meus problemas com o computador. Então fica esperto que se tudo der certo, essa semana a gente vai voltar com um vídeo aqui. No mais, fiquem com Deus e até a próxima.